Você já se perguntou a diferença entre cera, vitrificador? Você sabe qual é a diferença entre polir ou encerar um carro? Seja bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Quem está hoje aqui com a gente é o Kleber, da Nos Trinks, um estúdio de detailing automotivo aqui de Fortaleza. E é ele que vai contar pra gente tudo sobre esse hobby / negócio que é cada vez mais forte entre os gearheads. Kleber, se apresenta pra galera. Boa noite, pessoal. Sou o Kleber da Nos Trinks Estética Automotiva. Sou detailer há 7 anos aí no segmento. Quando ninguém fazia esse tipo de serviço aqui em Fortaleza, a gente decidiu criar Nos Trinks. E aí estamos aí nessa batalha, que hoje ainda é um segmento que tem muito a ser garimpado, né? Então a gente tá aí tentando educar realmente quem gosta de carro, como você falou, né? Os hobbyistas, tem muito hobbyista hoje que curte acompanhar nosso trabalho para aprender um pouco também, para cuidar do carro, além das pessoas que gostam de mandar pra gente fazer, porque sabe que é um serviço diferenciado, né? Poxa, sabe como foi que eu comecei a me interessar pelo detailing como hobby? Tem um fórum muito antigo na internet que chama Hard Mob. E lá no Hard Mob eles têm uma seção para tudo, para investimento, para som, para carro e uma seção só de detailing, né? E na época que eu comprei o 500, que a galera aqui já cansou de ouvir falar dele, lá em 2016 ele era laranja, perolizado, bonitão. Eu falei, esse aqui eu vou cuidar, né? Eu já tinha tido outros carros que eram da família, né? Eram carros que eu usava, mas que eram carro da família. E o 500 foi o primeiro carro meu, né? Aquele carro que eu pagava gasolina, que eu pagava os impostos, né? Foi o meu primeiro carro. E na época, eu fiz um trabalho com a galera lá perto da Silas Munguba e tal, ali perto da US, um trabalho de detailing, né? Então eu fui começando a estudar, principalmente para manter em casa. Porque eu sou daquele tipo de pessoa, não vou dizer que é um hobby, tá? Porque quando eu tô mais cansado, às vezes eu passo de um mês sem lavar o carro. Mas eu gosto, né? Compro tudo, comprei todos os materiais. O Renegade, né? A Regonade, quando eu peguei, eu corri na loja de uma marca de detailing aqui, comprei tudo, cara. Comprei vitrificador, cera, comprei sabonete, o shampoo automotivo, comprei o canhão de espuma, comprei a maquininha de pressão. Cara, eu comprei tudo. Eu gastei assim, sei lá, uns R$ 500, R$ 600 nesse dia, com coisa pra limpar, manter o carro limpo e pra cuidar, né? Mas pra gente que tá ouvindo e não tá por dentro desse hobby, né, desse mercado, é estranho esse nome, né? Detailing automotivo. Explica pra galera, Kleber, profissionalmente, o que é o detailing? Qual que é a diferença do detailing automotivo pra eu lavar o carro no posto de gasolina? Bacana. Esse termo realmente é bastante usado nas estéticas automotivas, que foi como o pessoal aqui no Brasil chama o detailing, né? Ou a maioria está chamando agora, mas o detailing nada mais é do que um serviço mais detalhado, um serviço onde a gente entende que cada parte do carro merece uma atenção diferente. A gente tem produtos para cada parte do seu carro. Produtos para plástico, produtos para couro, produto para tecido, produto para pintura, para o motor. Então, nós somos um serviço especializado de limpeza do teu carro. É basicamente isso que o detailing faz, o detailer faz, né? Isso, e aí, tirando o dicionário do bolso, né, detailing, galera, significa detalhamento, né? Então é basicamente o detalhamento automotivo. E eu acho muito legal isso que você falou sobre tudo ter um produto, né? Porque antigamente, sei lá, bota aí 15 anos atrás, a gente ia lavar o carro, olha se a gente não pegasse o detergente da cozinha pra jogar no balde e lavar o carro, né? A gente vê muito meme na internet, às vezes das pessoas lavando o carro com bucha de cozinha. São cenas que são terror puro, né? Dói no coração de qualquer pessoa que cuida com cuidado do seu carro. E são produtos hoje, né, de extrema tecnologia. A gente tem
nanotecnologia pra gente, sei lá, aplicar nos plásticos do carro. Eu tenho um carro com muito plástico, né? E a primeira coisa que eu fiz foi a vitrificação dos plásticos para manter o aspecto de novo, para combater o UV, né, a radiação ultravioleta. Então hoje, né, a gente tem praticamente um tipo de serviço na estética automotiva para cada parte do carro, né? Hoje, Kleber, o que é mais comum lá na Nustrinks nesses serviços, assim, tipo, revitalização de farol, o pretinho no pneu, o que é mais comum de você fazer lá no seu dia a dia? E você pode falar, tipo, desde o que é mais comum até aquelas coisas, assim, que são mais incomuns, né, que são mais raras de acontecerem. O que é que rola de trabalho, de serviço numa estética automotiva? Sim, sim, Léo. Pegando essa deixa que você deu aí de há 15 anos, a gente não sabia muito sobre produtos, eu vou até mais além disso aí, eu acho que até menos, tá? Eu acho que uns 10 anos, eu mesmo lavava meu carro com detergente de lavar louça, cara. A informação há um tempo atrás era bem escassa, a gente não tinha um acesso a uma informação que a gente tem hoje. Hoje você tem as redes sociais que te deixam atualizado sobre qualquer tipo de assunto. Antigamente não tinha. Eu falo até quando eu comecei a estética automotiva, para a gente ter acesso aqui, principalmente no Nordeste, a um workshop, a um curso diferenciado de estética automotiva, no mínimo eu tive que me deslocar até Recife para participar de um workshop de uma empresa muito pequena de produtos que estava começando, nacional, para poder conversar com um cara que já tinha uma estética de um tamanho bacana lá em Recife, para poder aprimorar, porque aqui a gente não tinha. Aqui o que a gente conhecia era aqueles produtos de lava-jato, que são produtos, às vezes, julgados, mas que eles são produtos mais agressivos pela forma que eles usam, por diluição, por não saber qual diluição usar, qual o pH do produto. Então, vale a pena ressaltar isso, que nós, hoje, da estética automotiva, nós temos conhecimento de pH de produto, o que vai tirar cada tipo de sujeira. Então, na estética automotiva, esse é um dos nossos diferenciais. São as diluições dos produtos. Esse carro está com sujeira de óleo. Qual o pH que a gente vai usar de produto para limpar essa superfície? Então, é muito bom ressaltar isso, até para falar um pouco da diferença da gente para as lavagens convencionais, né? E aí, respondendo a sua pergunta a respeito dos serviços que a gente oferece lá na estética automotiva, no detailing, né? Nós temos a lavagem técnica, que é o nosso barreira de entrada, que a gente chama assim, é um serviço mais simples. É um serviço onde a gente faz uma lavagem do carro, basicamente é a lavagem do carro, feita da forma correta. A gente vai usar um produto para pintura, um produto para caixa de roda, um produto para os pneus. Então a gente faz essa lavagem simples, muito bem feita. Uma caixa de roda muito bem limpa, uma aspiração muito bem feita, a pintura com um acabamento com um kick detail ou uma cera líquida que vai deixar uma hidrorrepelência, um brilho bacana. Se o carro for vitrificado, com coat cerâmico, né? Que hoje a vitrificação evoluiu, a coat cerâmico, a gente vai ter a oportunidade de falar isso mais à frente. Mas se for um carro que tem essa proteção, essa nanoproteção, a gente tem produtos também para dar o acabamento nesses carros, não vai ser a cera, no caso vai ser um produto específico para carro que tem tratamento. Então a gente tem essa lavagem e aí a gente vai para os serviços mais complexos, né? Que tem higienização, tem os tratamentos de pintura, que é o polimento técnico, que aí vem depois do polimento vem as proteções, que aí a gente parte para as proteções cerâmicas. Então, basicamente, o que a gente oferece são esses serviços de limpeza mais especializados, mais detalhados. Pô, cara, bacana que você falou da questão da vitrificação, né? Que eu acho que é um produto que cresceu muito, né? Ficou muito em alta. Qual que era o hábito, né, dos nossos pais ali, quando eles lavavam o carro nos anos 90, né? Sabonete da cozinha, pegava aquela estopa, né? Aquele algodão que meio que se desfaz, né? Cerinha e tome cera no carro, né? O encerar, né? Passar a cera, que nada mais é do que um produto muitas vezes natural, às vezes sintético, né? Ele pode ser base sintética, como pode ter base natural. No Ceará a gente tem muito as ceras à base de carnaúba, né? Que é uma riqueza local, mas que nada mais é do que você passar uma camada de um produto em cima da pintura, que vai repelir radiação solar,
que vai repelir a ação da água, que vai dificultar que a sujeira grude, né? E você sabe que eu sou daqueles clientes que chega na estética tendo visto, sei lá, 300 horas de Al Rabone e Veneto Studio, né? Eu sou um hobbyista, né? Acabei estudando bastante isso. E quando a vitrificação ela surge, né? Ela surge como aquela alternativa de longo prazo, né? Hoje, qual que é explica pra galera na prática, qual que é a diferença entre vitrificação e encerar o carro, que eu acho que é o serviço, não vou dizer que é o mais comum, né? Mas aquela manutenção do dia a dia, aquela coisa, o hábito de encerar é muito emblemático de cuidar e lavar o carro, né? Qual que é a diferença entre os dois e para quem que você recomenda, né? Para que perfil de dono você recomenda vitrificar? Para que perfil de dono você recomenda a cera, né? Qual que é a diferença? Fala pra gente. Bom, a principal diferença entre uma cera e o vitrificador, a mais comum, é a durabilidade, né? O vitrificador ele é muito mais resistente, ele é à base de sílica. A gente tem um vitrificador nacional à base de grafeno, que é um dos materiais mais resistentes também. Ele promete mais resistência até que a sílica, mas assim, a principal diferença é durabilidade e resistência. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos um clima muito quente. Hum. Tem ceras hoje no mercado que prometem uma proteção de 8 meses. E a gente sabe que não vai dar esse prazo, porque a cera ela tem uma resistência menor, as lavagens convencionais têm produtos de pH bem agressivo, a gente tem o clima da gente aqui que é quente todo dia, então a cera ela vai sair até com o calor do sol da lata do carro, ela vai durar menos devido ao material que ela é feito, né? Como você falou, a cera vem da carnaúba. Você vê que se deixar a cera no sol, ela vai derreter. O próprio detergente, né, que a gente estava brincando aqui, mas falando sério, é um produto que remove. O detergente ele é um desengordurante. Então Exatamente. ele próprio já quebra a cera. Então se você passou 4 horas encerando o teu carro no domingo, caiu um cocô de pombo e você foi lá e passou o detergente, cara, você acabou de tirar a cera ali que você tinha aplicado, né? Exatamente. Então, assim, eu não estou aqui querendo dizer que o vitrificador ele vai blindar a pintura do veículo, né? Ele tem uma resistência maior, mas se você vier lavar com detergente aí toda semana teu carro, consequentemente o vitrificador que era para durar 3 anos, ele não chega a um. Então, assim, não é só vitrificar a pintura, tô despreocupado, apliquei o vitrificador de 3 anos e não preciso mais fazer nada no meu carro em 3 anos. Pelo contrário, você tem um carro vitrificado, você sabe da facilidade que é para lavar um carro com vitrificador. Então, assim, ele vai facilitar as lavagens, ele vai deixar o teu carro com aquele brilho que saiu por muito mais tempo. Agora, se você aplicou o vitrificador, teu carro está lá levando sol e chuva, poeira, lama, ele vai acabar danificando o vitrificador e não vai servir de nada. Então, não adianta você aplicar o vitrificador achando que vai ficar despreocupado por 3 anos ou pelo prazo que o vitrificador promete, que não é assim. Requer realmente um cuidado diferente depois de vitrificar um carro. Falando por mim, né, a gente fez a vitrificação do Renegade o que em segundo semestre de 2021, né? Agosto, eu acho, né, provavelmente. Cara, a gente tá em abril de 2023 e tem dias que eu olho assim e falo, tá na hora de refazer. Aí eu vou lavar o carro e eu falo, pô, tá não, ainda aguenta, né? O Ceará, esse período que a gente tá em abril, março, tem muita chuva, né? E, cara, a água escorre toda. Passa o dia chovendo, quando dá de noite, o carro não tem mancha, né? A água escorre com muito mais facilidade. E quando a gente pega, sei lá, um estradinho de barro, né? Aquele barro ele sai muito mais fácil também, né? Ele não incrusta tanto. E todas as minhas horas de YouTube sobre detailing automotivo, né? Me ensinaram que tem dois processos de limpeza, né? Tem a ação mecânica e tem a ação química, né? E o vitrificador, ele é uma dessas coisas, né? Ele traz uma proteção química, que não é mecânica, eu acho que é importante deixar isso pra galera. Então, assim, se você levar uma pedrada no carro, Sim. ele não é assim que ele funciona, né? Ele vai ajudar a escorrer água, a escorrer lama, um óleo não vai marcar tanto, um cocô de pombo, ele vai segurar ali os efeitos um pouco mais, né? Ele traz uma certa proteção, mas ainda você precisa lavar teu carro ali a cada 15 dias, a cada, sei lá, 30 dias.
que é mais ou menos como eu faço, né? Às vezes 30, às vezes 60, às vezes eu passo um tempo sem passar nos trinques, às vezes eu lavo rapidinho em casa, né? Mas precisa continuar, né? Só que além da vitrificação, a gente tem muito mais coisa, né? Hoje em dia a gente tem, putz, os produtos de pH específico para remover terra na caixa de roda, né? Que Uhum. outro tipo de serviço a galera costuma. Eu sei que você tem o serviço para carro zero, né? E aí a gente acha que, putz, comprei um carro zero, tá perfeito. Vou vitrificar para quê? Vou fazer um detailing para quê? Como que é o estado hoje em dia, Kleber, dos carros zero que você recebe aí para tratar nos trinks? Cara, é decepcionante você ver o estado que os carros zeros chegam lá nos trinks, velho. Eu gosto de fazer o checklist do carro zero junto com o cliente, porque às vezes o cliente pensa que a gente está mentindo, cara. Eu já vi carro zero com repintura no capô, uma repintura muito da mal feita, cara. E os caras teimando com o cliente, dizendo que não tinha sido repintado. Eu fiz lá a medição com o medidor de espessura, tava dando uma espessura fora da realidade, e os caras teimando lá, mandaram eu fazer um laudo. Eu não tenho como fazer laudo, acabou que eu falei, não, vamos fazer uma Decra, se não for repintura, eu pago o laudo. Aí o cara já ficou meio assim, o gerente lá da loja, Hum, e não, traz para cá pra gente ver e tal. Aí resolveu lá. Eu sei que o cliente foi muito de boa, aceitou repintar o capô sim. e não trocou o carro, mas assim, mostra o tamanho da irresponsabilidade da empresa, da falta de comprometimento da empresa com o cliente, né? A gente está falando de concessionárias grandes, né, cara? Você cuida dos carros do meu pai, você lembra, né? Que o sedã, ele bateram o carro manobrando dentro da Sim, concessionária. Eles avisaram que iam repintar, mas isso é inacreditável, né? Mas isso é um acidente, né? sim. Isso, vamos dizer que é o fora da curva. Mas mesmo um carro que foi bem entregue, ainda vem com muita coisa para corrigir no processo de pintura, né? Como que é Sim. essa parte, mesmo no cenário bom, mesmo no cenário positivo, né? Vamos pensar no melhor cenário de uma entrega de um carro. O carro vem de algum lugar de Cegonha para cá, para Fortaleza. Nesse caminho da cegonha, dessas estradas ótimas que nós temos aqui no Brasil, ele pega parte de barro, parte de chuva, lama, e indiretamente ou diretamente acaba jogando para o carro que está na cegonha essa sujeira, né? Ele já chega no pátio da concessionária sujo. Na concessionária, eu não conheço uma aqui em Fortaleza que eu possa te dizer que recebe o carro e tem uma pessoa especialista para fazer essa lavagem da Uhum. forma correta para que não venha danificar a superfície da pintura. Então, chega lá, o cara tá com um sabão, pode ser um shampoo automotivo, claro, mas ele vai lavar o carro para entregar para o cliente limpo, claro. Só que nessa lavagem ele acaba marcando a pintura, porque ele não tem conhecimento técnico de fazer uma lavagem, uma pré-lavagem, para tirar aquela sujeira grossa, para fazer aquele processo de dois baldes. Então, assim, ele faz a lavagem o mais rápido possível para entregar para o cliente, para botar o carro no pátio, Uhum. para entregar o carro para o cliente. Em alguns casos, acontece que o carro arranhou em alguma manobra lá, arranhou superficialmente, coisa que sai no polimento. Uhum. Na concessionária, eles fazem um polimento daqueles à moda antiga, que deixa o carro cheio de holografia. Uhum. Então é mais uma situação que pode acontecer. Então o carro zero chega, ele já chega um pouco judiado para a gente, e aí a gente vai fazer todo o trabalho de correção de um carro zero, que teoricamente era para vir perfeito, para poder vitrificar. Quando a gente fala para o cliente que tem que fazer um polimento no carro dele zero, ele dá um pulo, né? Mas é o que acontece em 95% dos casos aqui no Brasil. Fora que o próprio processo de produção desses carros não permitem que eles tenham a atenção que um trabalho dedicado vai ter. Um trabalho como o seu leva, sei lá, horas de trabalho, né? Preparação, isola o plástico, luz, e é isso e aquilo. Então, assim, o próprio processo produtivo da indústria automobilística brasileira, né? Ela não permite que, às vezes, a pintura não cura direito, então o carro ficou pronto, já vai para cegonha para chegar logo no cliente. Então, assim, é muita coisa que acontece que pode gerar com que um carro zero. E eu não tô nem falando do Black Piano, né? Porque Black Piano, na primeira lavagem, ele Black vira um Piano, carro usado. Black Na Piano deu primeira, um né? vento no Black Piano, ele É. marca, né? Então, assim, você recebe um carro.
novo, zero, aquela pecinha ali do vidro, né, vem na porta de Black Piano, já vem arranhada. Lá, assim, já aí desiste, entrega realmente pro, pro profissional para resolver, porque é bem complicado. Mas, cara, é muito legal, né? A gente acaba. Eu me empolgo muito com esse assunto, porque é um assunto que eu curto bastante. Mas a Nustrinks, ela é resultado de uma jornada que você começou sozinho, né? Conta pra gente como que foi esse caminho que você fez de aprender, de ser hobbyista, de virar empreendedor. Conta um pouquinho dessa jornada, dessa trajetória, porque tem muita gente ouvindo a gente que curte isso e que pensa até em trabalhar com isso. Então é bacana eles conhecerem como que você fez para se inspirar nisso também. Sim, sim, cara. A minha jornada a gente já vem há 7 anos aí com a Nustrinks, né? Eu comecei aqui em Fortaleza, o DT ele não era nem conhecido, então o pessoal estava acostumado a lavar carro a R$ 30 e eu comecei a botar lavagem lá, um detalhamento a partir de R$ 500. Então o cara fala, poxa, eu vou lavar meu carro, deixar de 30 para lavar de 500 e o carro vai passar 4 dias aí? Eu Vai falei, me devolver com o tanque cheio, né? tipo isso. Então assim, era uma necessidade minha quando eu ia para os lava-jatos lavar meu carro, eu chegava em casa eu ia fazer o acabamento da lavagem. Aí eu ia limpar um cantinho, eu ia terminar realmente o que havia sido feito, até porque eu não estou aqui para julgar a lavagem dos lava-rápidos, né? Até porque o nome já diz, é uma lavagem mais rápida, e não tem a obrigação de ser tão detalhada quanto um detalhamento. São segmentos diferentes, são propostas diferentes, né? Então eu tinha necessidade dessa lavagem mais detalhada e eu não encontrava aqui em Fortaleza. Acabou que eu trabalhava em banco e saí lá do banco meio chateado com o mundo corporativo. Eu disse que não ia mais trabalhar para ninguém e acabei dando uma pesquisada. Eu queria botar um lava-jato, só que um lava-jato que fosse mais detalhado. Eu não tinha a ideia ainda do detail, né? E acabei que fui fazer uma pesquisa, dei uma pesquisada lá em São Paulo, no mercado, São Paulo, Rio, que são mais à frente nesse sentido, né? E vi o segmento do detalhamento. Então, me interessei bastante, comecei a pesquisar. Na época, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de ter Instagram, que você vai olhar lá, o cara dá dica, e tá, como você falou, do Veneto, do Rabone. Não tinha esses caras que dão dicas, então era muito escasso a questão das informações mesmo, de conteúdo, de detalhamento. Então, eu acabava que perguntava para muitos caras de fora, alguns respondiam, outros não davam nem moral pra gente, e eu fui aprendendo naquela tentativa de acerto e erro, velho. Fui testando produto, fui pesquisando, comprava bastante produto. Eu gastei tanta grana com produto no começo, velho, que você não tem noção. Ah, Sim. esse produto saiu, é muito bacana, vou comprar. Ah, ixi, saiu outro muito massa, vou comprar. Pá, pá, pá. Cara, não dava em nada, velho. Era só enganação. Enquanto você não aprende realmente tecnicamente, até a dica que você falou para eu dar para quem está começando é não acreditar em tudo que você vê na internet, velho. Hoje ainda mais, hoje a gente tem uma overdose de informações que acaba confundindo muito a cabeça de quem está começando. Então, começa na calma, estuda, que hoje a informação está muito fácil. Hoje você tem conteúdo de graça aí em todo lugar. Você consegue ter uma base muito boa para começar. E é um segmento que está crescendo muito, Vila. Eu tenho muita esperança que esse segmento ainda vai ficar muito grande, principalmente aqui em Fortaleza. Então, assim, eu comecei desse jeito, depois chegou o Marcelo, que trabalha comigo lá, o meu sócio lá, e a gente metia a mão na massa, nós dois. Eu fazia a parte de tratamento de pintura e ele fazia a parte de higienização interna. Então a gente se especializou cada um em uma parte do detalhamento, né? E seguimos, cara. Depois a gente foi expandindo, foi para aquele espaço lá que você conheceu lá no Montese, que já tinha um estúdio bacaninha, com iluminação massa e tal, mas eu cheguei a uma época que eu tinha uma coberta que só cabia um cara, 3x6, o meu estúdio lá. Quando chovia, molhava tudo. E quando fazia sol, era sol na metade do dia lá. A coberta era só de enfeite, velho. Mas assim, começamos e hoje a gente está nesse galpão que você conhece hoje, a estrutura da Nustrinks, com vários planos de expansão aí. Então, realmente é um segmento que eu acredito muito que ainda vai crescer aqui no nosso estado. Boa. Eu acho que vale aqui uma menção honrosa, mas a gente tem no Ceará uma das maiores marcas, né, da América Latina de produtos de detailing, que é a Vonix, né, que eles fazem um trabalho muito bacana também de educação e de formação. Quem sabe a gente
não consegue o Paulo, né, numa próxima temporada, numa próxima gravação, mas mostra que Fortaleza, de certa forma, é um expoente, né, porque os produtos deles são exportados para a Europa, para os Estados Unidos, mesmo num mercado que, em teoria, pode ser pequeno, para quem está escutando e é de São Paulo, que realmente tem uma dimensão muito maior, hoje a gente já tem também várias outras estéticas de grande porte também, né? Você é um dos primeiros, mas hoje a gente já tem um mercado que tá, vou dizer que tá bem estabelecido, digamos assim, né? Já é um produto que as pessoas sabem que existe, as pessoas já sabem que é uma necessidade real, que eu vou falar aqui pelo meu carro, né? Eu comprei meu carro para ficar um tempo com ele. Esse lance de trocar de carro em 2 anos, 3 em 3 anos, não é a realidade do brasileiro, né? E, cara, eu lavo meu carro e quando vejo lá todos os plásticos novinhos, parece que o carro chegou ontem, né? E de uma forma muito fácil de manter. Por quê? Porque eu não deixei acumular, né? Porque eu fiz uma intervenção logo lá no começo, usei bons produtos, usei bons profissionais. E, cara, é um carro que tá sempre novo. É um carro que tá sempre novo. E mesmo na parte interna, é tudo vitrificado, é tudo muito bem mantido. Então você não tem descoloração de sol. Cara, é um carro novo, né? Tirando o volante que tá encardido, e aí, Kleber, a gente vai ter que conversar sobre isso, tá? O volante é uma coisa que eu não consigo resolver em casa, não tenho paciência, né? Mas é um carro novo, né? E isso pra gente que gosta de cuidar das nossas coisas. Carro tá cada vez mais caro, tá cada vez mais complicado, né? Manter um carro novinho. E a gente já tem muita coisa para cuidar, né? IPVA, Com certeza. licenciamento, imposto, a parcela do carro, né? E o detailing ele é uma coisa que vai fazer aquele bem que você já tá gastando tanto dinheiro durar novinho por muito mais tempo, né, cara? Sim. Eu costumo dizer que o custo do cuidado, ele é muito menor que o custo do reparo. Então, assim, você vai cuidar do seu carro, você acha caro, sei lá, uma lavagem técnica. Mas vai ver o custo de uma lavagem mal realizada no teu carro para você reparar aquela lavagem. Ele arranhou teu carro, criou swirls, micro-arranhões, marca de lavagem. Para você recuperar aquilo ali, deixar ele na situação que ele chegou para você, é muito mais caro, velho. Então é muito melhor você gastar um pouco mais numa lavagem mais adequada, mesmo que seu carro não seja vitrificado. Ah, eu quero só fazer lavagem técnica no meu carro, não vou vitrificar, não vou fazer nada. É muito melhor do que você só fazer uma lavagem que é mais rápida, é mais barata, mas que a médio, longo prazo vai deixar o teu carro muito feio. Então, assim, é cuidar realmente do que você falou. Carro hoje, para você conseguir, é um sacrifício muito grande. A gente paga muito caro nos carros aqui no Brasil. Então, se você ter um bem desse que você paga tão caro e não cuidar, chega a ser até burrice, né? Você ter não vai valorizar o seu suor. Ou seja, tem duas coisas com carro no Brasil que não dá pra brincar. Primeiro tem que abastecer com SP, olha aí, o gancho. E manter ele limpinho, cuidar, ser cliente de uma boa estética automotiva, né? Kleber, fala pra gente onde que a galera que tá ouvindo pode acompanhar a rotina lá da Nos Trinks, ver os carros que você tá trabalhando, acompanhar um pouquinho mais de perto o trabalho de vocês. Qual que é a tua arroba aí? Conta pra gente. Nós temos o nos Trinks Car Detailing, nosso Instagram, né? Lá eu posto diariamente stories mostrando o nosso dia a dia. Eu tenho até que postar mais sobre o processo mesmo dos carros. Eu vou começar a postar muito mais sobre isso, sobre o Tem. processo mesmo, não só o carro finalizado, não só o carro como chegou e como ele está saindo, mas o meio desse processo, o andamento do processo. Então vai ter muito desse tipo de conteúdo esse ano para mostrar realmente o que é o trabalho da estética, o diferencial do trabalho, né? Desde a mão de obra, desde os produtos, desde o espaço, os equipamentos que a gente tem lá. Então, eu quero mostrar muito essa realidade do dia a dia lá da Nos Trinks no Instagram. Já estou começando a criar conteúdo para isso e vai ser muito bacana. Kleber, queria agradecer demais o papo de você poder compartilhar com a gente um pouco do teu conhecimento no tema. É um assunto que eu sou super engajado. Tem 2 meses que eu não lavo o carro porque tá chovendo, tá? Então a minha defesa é que não adianta tanto assim tá lavando. Mentira, né? Adianta sim para tirar poeira, para tirar resíduo, né? Mesmo que chova,
adianta, eu tô muito mais com preguiça mesmo. Mas muito obrigado, cara, por ter batido papo com a gente, certo? Muito bom poder contar com você aí como cuidador oficial da Regoneide, dos carros da família toda estão na mão do Kleber. Então, além de um grande amigo, é um grande profissional. E muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? Léo, eu que agradeço, cara. É uma satisfação sempre falar com você. A gente troca muita ideia quando você vai lá, né? A gente conversa muito, é sempre um papo muito agradável. Eu gosto muito de estar falando, fortalecendo o segmento da estética automotiva. Então, eu venho para um podcast desse com o maior prazer para divulgar mesmo o nosso trabalho, não só o meu, mas de todas as estéticas que fazem um trabalho bacana. Então, assim, realmente tem um mercado muito grande a crescer. Eu gosto de dar essas entrevistas justamente para fortalecer esse mercado e esclarecer um pouco que ainda é muito escasso essas informações para o cliente final. Para o profissional tem muita informação, mas para o cliente final ainda é um assunto que tem muito a ser debatido, né? Então, eu queria te agradecer por esse convite de poder falar sobre detalhamento aqui com você. Sei o quanto você gosta de detalhamento, quanto você entende, a gente troca ideia. Você acaba até me ensinando lá um pouco lá no Galpão, né, do conhecimento que ele tem. Pô, muito obrigado, Kleber. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!